A paz do Senhor. Pode tomar o vosso assento, por gentileza. O estudo de hoje é o estudo de número 2. Graças a Deus. Coisa boa é estar aqui na casa do nosso Senhor Deus para louvor e adoração do seu nome. O estudo de hoje, o texto está lá em Gênesis, capítulo de número 3, o versículo de número 15. O título desse estudo, meus irmãos, é A Salvação. Este é o título do estudo que o pastor Joel escolheu, e esse é a parte 1. O texto áureo diz assim, que está em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós podemos ler agora a introdução na página número 8. A introdução diz assim: Você já observou que no decorrer das eras a humanidade sempre buscou ser salva de alguém ou de alguma coisa? Em tempos assim aparecem os aspirantes a heróis com promessas sempre vazias de salvação. Salvar das guerras, das epidemias, da fome, da miséria, são algumas das promessas que os salvadores prometem aos que neles crerem. Muito embora muitas pessoas não saibam, existe um mal que transcende todas as dores físicas e passageiras deste mundo. O mal que pode levar as pessoas à condenação eterna. Seu nome, pecado. Para este mal existe uma salvação. Não uma salvação qualquer, uma salvação que, de fato, pode nos livrar da escravidão do pecado. Esta salvação oferecida gratuitamente é o plano de Deus para resgatar a humanidade do pecado e da sua consequência. A morte desde a queda de Adão e Eva. Deus traçou um caminho de redenção. Obrigado. E o versículo áureo desta lição, que se encontra em Gênesis capítulo número 3, versículo número 15, é considerado a primeira profecia messiânica, a promessa de que viria um Salvador para vencer o mal. Sendo assim, nesta lição iremos estudar e entender como o pecado entrou no mundo e a necessidade da salvação que temos somente em Cristo Jesus. Louvado seja Deus! Então nós partimos daqui, da introdução, para entender sobre esse estudo magnífico que fala sobre a salvação. Aqui a introdução já nos disse sobre um terrível ato chamado pecado. E ele nos faz separação de Deus. E aqui também na introdução já mostrou para nós que aquele ato, aquela decisão que tomaram no jardim Adão e Eva, gerou uma consequência ruim. É então por isso que já foi liberada também lá em Gênesis a primeira profecia messiânica falando a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tópico de número 2 chama atenção para o pecado. E diz assim o tópico número 2, ainda na página 8. A palavra pecado vem do grego amartano e tem em sua mais pura essência o significado de errar o alvo. O pecado é desobediência à lei de Deus e à sua vontade.
Vamos ver o que está escrito lá em primeira epístola do apóstolo João. O capítulo é o de número 3. E o versículo é o de número 4, que diz assim: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso daqui é muito importante para nós, porque haja vista que se logo o pecado, ele nos tira, irmã Carla, da presença do Todo-Poderoso. Se o pecado nos faz separação com Deus, nós precisamos estar todos os dias atentos. Porque as propostas, elas vêm mesmo, não tem como evitar. Evitar as propostas é impossível. Elas vão vir. Quais? Vai vir proposta para nós mentir. Vai vir proposta para nós roubar. Vai vir proposta para nós enganar. Vai vir proposta para nós trair. Vai vir proposta para nós negar o nosso Jesus. E isso é todo dia. Então, o meu alvo e o seu é somente um. Qual? Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. Porque a partir do momento que Jesus Cristo, de uma forma tão extraordinária, porque nós estamos aqui hoje é uma forma extraordinária. Quero que vocês entendam isso. Porque quantas pessoas há em Planaltina, Goiás? Quantas pessoas há nesta cidade, irmão Luciano, que tinha o desejo de estar aqui na casa do Senhor e não estão? Por quê? Porque eles não conseguiram. Eles não conseguiram resistir, irmã Carla, às propostas. E quando eu digo que Jesus Cristo, de uma forma tão extraordinária, nos alcançou, porque o que está aí dentro de você e de mim, uma coisa chamada fé, uma coisa chamada temor, uma coisa chamada esperança, foi o Senhor que colocou em nós. Não adianta nós querermos falar que é de nós mesmos, que não é. Então, estar aqui na casa do Senhor já é um privilégio. Então, nós levantamos a mão, aceitamos o nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e nós fizemos um compromisso com Deus. Qual é o compromisso? Senhor, eu vou seguir firme e fiel até o fim, porque os que forem firmes e fiéis serão salvos. Então, o meu alvo é Jesus. Então, se logo o pecado é o significado de errar o alvo, eu tenho que estar sempre olhando para Cristo. Porque se eu tirar os olhos de Cristo, eu erro o alvo. E logo entra o pecado. E o pecado, nós já aprendemos, ele gera a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que nos dá por meio de Jesus Cristo. Então eu quero chamar a atenção sua aqui nesta noite. Vamos redobrar as atenções. Chegou na hora certa. Vamos redobrar as atenções em respeito ao pecado. Pecado não é brincadeira. Irmão Luciano, pecado ele não é brincadeira.
O que está de gente padecendo por conta de pecado não é brincadeira. O que tem de gente sofrendo por conta, eu estou falando de gente crente, é cristão, por conta do pecado, não é brincadeira. Porque logo as Escrituras Sagradas diz que aquilo que o homem plantar, isso colherá. Quem planta da carne colhe a destruição. Mas quem planta do Espírito, receberá a vida eterna. Então nós precisamos andar como quem anda pisando em algodão. É sair de casa pela manhã e falar: Senhor, me dê discernimento, me dê sabedoria no falar, no agir, no se comportar. Porque senão as pessoas à nossa volta, elas fazem de tudo para nós pecar, irmão Luciano. É no trabalho, é na escola, é na faculdade, é na família mesmo, que tem muita gente da nossa família que não é crente. Tem muita gente que fica fazendo pegadinha para você pecar. Que seja numa palavra, que seja numa colocação de uma frase errada. Então é por isso que nós precisamos estar atentos. Atentos. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. E ninguém de nós quer ficar distante de Deus. Então, reforço, significado desta palavra: errar o alvo, pecado. Errou o alvo, pecou. Errou o alvo, pecou. Quem é o alvo? Jesus Cristo. Passo mais adiante no tópico 2.1, que diz: a origem do pecado. Como adeptos da teoria criacionista, cremos que Deus criou todas as coisas de uma forma ajustada e perfeita. Ao concluir toda a sua magnífica criação, Deus chega à conclusão de que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Ainda não? Estava ligado. É porque é protetor de tela. Gênesis 1:31. É proteção de tela. Gênesis 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Eu já preguei uma vez sobre isso, é lindo demais. Olha só. O Criador, então, entrega ao homem e sua esposa um jardim perfeito para que ele fosse responsável por todas as coisas, dando-lhes uma ordem expressa. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo número 2, versículo de número 16 e 17. Olha o que o Criador diz. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que tem aqui? Aqui tem um cuidado. Um cuidado de Deus para nós. Sempre Deus tem cuidado para nós. Então Deus cria, até aqui, Deus cria aquele lugar maravilhoso, magnífico, entrega na mão daquele casal e ainda dá instrução. A instrução ela é valiosa para nós, eu sempre destaco isso. Quem está atento às instruções erra menos. Então Deus dá a instrução para ele dizendo: olha, qualquer fruto você come livremente, só não este. Então a instrução está dada. É a mesma coisa hoje, nós temos as escrituras sagradas nos ensinando a andar conforme a vontade de Deus. É uma instrução ou não é? Mas por que tem muita gente que ainda erra?
É porque às vezes, e eu falo assim, não dizendo que nós não erramos, porque nós erramos mesmo, nós somos pecadores. Mas tem gente que erra por não prestar atenção na instrução. A instrução está aqui. E ela está sendo dita aqui na tribuna várias vezes. Então, infelizmente, o homem não segue à risca, olha aí, aquilo que Deus o tinha ordenado, e a sua desobediência no Éden faz com que o pecado entre no mundo. Em decorrência disto, todas as gerações da raça humana passaram a ser concebidas com a influência do pecado, em razão de Adão e Eva serem os nossos representantes. Ao desobedecer, o homem se separa de Deus, introduzindo o pecado no mundo e trazendo sérias consequências, dentre elas a morte. Romanos capítulo número 5, versículo de número 12. Veja bem. Vamos ver sério. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja como é sério este primeiro momento aqui das Escrituras Sagradas, aonde Deus cria o jardim, cria todas as maravilhas, porque aquele texto de Gênesis é maravilhoso. Deus começa a criar todas as coisas. Aquele texto de Gênesis, o capítulo número 1, dá para você ficar o dia inteiro lendo só ele e chorando. Pegar folga no trabalho um dia e ficar lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo e ficar chorando. Porque ali é onde Deus inicia tudo. E de forma perfeita, irmão Luciano. Você vai vendo que é nos detalhes. E Deus é tão maravilhoso e é tão magnífico que nós precisamos também ter esse hábito, esse costume. Porque sabe o que Deus faz? Ele cria e vai lá e via que ficava bom. Você já notou? Ele não só criava e deixava, não. Ele criava, ele criou, olhou e disse, ficou bom. Imagina se nós tivermos esse hábito de estar lavando a louça, terminou de lavar a louça, limpa a cozinha, limpa o fogão, dá 2 passos para trás e fala assim, mas ficou muito bom esse aqui. Você tem eu tenho esse hábito, não sei se vocês têm. Às vezes eu lavo a casa lá em casa, irmão Luciano, a casa inteira, e às vezes quando eu peço para a esposa sair. Vá na sua mãe, para não me atrapalhar. Aí ela vai na mãe dela, foi quando eu ficar pronto eu te ligo. Aí eu limpo, quando eu finalizo tudo, aí tem um passo a passo, você começa por um lado, vai para o outro, eu tenho né? É tudo arquitetado. Quando eu finalizo, aí eu sento no sofá e fico admirando. Eu pensei que era só eu que tinha. Você tá entendendo? Aí você olha e fala assim, rapaz, mas ficou show esse negócio aqui. Ficou bacana. É isso, é esse negócio de você fazer, irmão. Você fala assim, rapaz, ficou realmente bom. Esse vem de Deus. Deus passou isso para nós. Então Deus é maravilhoso, cria isso, entrega lá para o Adão e para a Eva, para o casal. Só que eles desobedecem. Por isso que a atenção aqui é sobre o pecado, sobre a desobediência, sobre a separação de Deus. Nós não queremos nos separar de Deus, por isso nós precisamos estar atentos para que nós não possamos errar o alvo. Errou o alvo, pecou. Então, nós passamos agora para o tópico 2.2, que está na página número 9, que diz as consequências do pecado. Veja bem, o pecado trouxe culpa, vergonha, medo e afastamento de Deus. O homem que antes tinha o privilégio de, com alegria, estar com Deus em toda viração de dia, passa a se esconder de Deus em decorrência deste afastamento. A comunhão com o Criador foi quebrada e o homem sentiu a dor de estar separado de Deus
em razão do pecado. Isaías 59, versículo número 2. 59? Versículo de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Veja como isso daqui é sério. Aqui o texto está dizendo que a nossa desobediência, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, que é o pecado repetido, fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E outra coisa, a palavra está dizendo que ele encobre o seu rosto de nós, para que ele não nos ouça. Então é por isso que vale a pena redobrar a atenção e se esconder em Jesus. Quer não acontecer isso, se esconda em Jesus Cristo. Se esconda em Jesus. Tem situação, irmã Carla, que eu passo, que um exemplo, você sente quando vem uma proposta. Você sente. Você sente quando chega alguém querendo fazer você mentir, você sente quando alguém está querendo passar a perna em você, e quando eu sinto isso, o Espírito Santo faz você sentir. Quando eu sinto isso, por exemplo, eu estou no meu trabalho, vem um homem e me chama num canto para falar acerca de algum assunto, eu já sei, já estou sabendo o que vai ser. Na hora que ele está indo, e eu estou indo também, eu falo, Jesus, me cobre com teu sangue. Porque eu já sei. Jesus, me esconde agora, me ajuda, me dá o discernimento, a sabedoria, porque uma pergunta que a pessoa faz para você, se você não tiver esse discernimento, você, na hora de responder, você peca. Você peca. Então, assim, olha só, eu vou dar 2 exemplos para vocês, como isso é sério, de nós que estamos na caminhada servindo a Jesus Cristo. Você já deve ter passado muito mais do que eu isso, porque eu sou novo convertido. Mas é 2 coisas que acontecem. Primeira, quando você começa a andar com Jesus Cristo, as pessoas vêm para perto de você para saber se é verdade. É verdade. Eu sinto a presença de Deus quando eu falo isso. Quando você começa, aí vem um monte de gente para perto. Primeiro, elas querem saber se a decisão que você tomou realmente é verdade o que você está falando. Aí elas vêm até congregam com você um tempo. Fica por ali, fica nos bancos de trás, vê você cantando, vê você lendo Bíblia, vendo você orando, e eles estão ali vigiando você. Não estão aqui para servir Jesus, não, estão aqui para olhar você. É a primeira coisa que acontece. A segunda, eles vão até você, ou no trabalho, ou na escola, ou na família, e começam a fazer perguntas de você sobre a Bíblia. Querendo colocar você em saia justa. E é perguntas que nem Deus, eu vou falar que nem Deus sabe, porque Deus sabe de tudo, né? Mas, gente, é pergunta que eles fazem, é para você pecar. Aí quando eles fazem o primeiro teste e não conseguem parar você, quando eles fazem o segundo teste, não começa, aí eles te abandonam. Eu pensei que era só comigo que acontecia isso. Então, é por isso que a nossa missão é essa. Estou servindo a Jesus, quem quer vem. E aí você prega a palavra, você fala de Jesus, a pessoa até vem, mas não vem com a motivação certa e logo vai embora. Mas o que eu estou falando aqui é para você redobrar atenção, porque vai chegar todas essas situações na minha e na sua vida tentando fazer nós pecar, irmão Luciano. Fazer nós pecar. Aí como o pecado nos separa de Deus, e aí você se distancia de Deus, você já não ora mais.
Você já não lê mais Bíblia, você já não quer mais ir para a igreja. Quando você vai ver, você está um mês sem vir para a igreja. E para voltar é difícil. Mas eu quero reforçar aqui para você nunca esquecer. Quero vos lembrar que Jesus Cristo também deixou bem claro, dizendo: filhinhos, digo-vos estas coisas para que não erreis. Mas se porventura errar, vocês têm um advogado. O nome dele é Jesus Cristo, o justo. Porque nós também precisamos entender que nós somos seres humanos e nós não somos perfeitos. Toda vez que você cometer uma falha, vá para Jesus e peça perdão. E ele estará pronto para lhe perdoar. E quando chegar aquele que é o inimigo, e ele é astuto, ele vai tentar colocar no seu ouvido dizendo: você errou, você fez isso, você fez aquilo. E você já vai ter a consciência de que você já foi nos pés de Jesus e pediu perdão e ele lhe perdoou. Aí você vai falar para ele bem assim: olha só, vou dizer uma coisa, inimigo. O quê? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu estou no Espírito, eu estou em Jesus. Então vocês guardem isso. A atenção é para que não errem o alvo. Mas se porventura errar, lembre-se do advogado fiel, Jesus Cristo. Sempre estará pronto e disposto para nos perdoar. Louvado seja Deus. Então, agora nós lemos Romanos, Isaías. Desde então, todos os homens passaram a nascer com uma natureza caída e separados de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todavia, precisamos ter em mente que nós servimos ao verdadeiro Deus, que jamais é pego de surpresa. O nosso Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Sendo assim, desde o início, ele tinha um plano perfeito para nos salvar. Aleluia. Sobre aquela pergunta lá que as pessoas chegam e perguntam para nós, já teve pessoas que chegou para mim e perguntou bem assim: me responda uma coisa das Escrituras Sagradas. Eu falei: diga, Judas foi para o inferno ou foi para o céu? Mas não cabe a mim te responder um trem desse, gente. Você entende? Ele pergunta já para te pegar numa saia justa. Ele pergunta para tirar você do sério. Não, é porque Judas fez aquilo e tal. Mas não está escrito onde ele foi. Eu vou te responder como. Deus não deixou escrito que não deixou. Então tem perguntas nas Escrituras Sagradas que pessoas chegam até nós para tentar nos pegar. Numa pegadinha. Fizeram isso até com Jesus. Várias vezes tentando pegar Jesus em pegadinha. Vocês não lembram, não? Ele estava fazendo o quê? Testando Jesus. E se fez com Jesus, não vai fazer com nós? Conosco? Sabe, eles pegaram Jesus, aquela mulher, segundo ele, estava no ato de adultério, não, vocês lembram? Jesus, segundo a lei, tem que ser apedrejada. O que o Senhor disse? Não é? Que fazer o que com Jesus Cristo? Você está entendendo? Se fizer com Jesus, aí Jesus, sabedoria está nele, saiu dele. Vamos fazer o seguinte, eu não vou responder essa depois, deixa essa aí para outra hora, mas vamos fazer o seguinte.
Entre vocês aí que não pecou, que seja o primeiro. Você entende? Então, é sobre isso. Tem essas perguntas que eles vão nos fazer, tentando nos fazer errar. Eles queriam fazer Jesus errar. E também querem fazer nós errar. Então, acordou, essa aqui é a instrução valiosa. Não esqueça. Acordou, faça o devocional, faça as orações. Foi sair de casa, Senhor, preciso de discernimento, de sabedoria, no meu agir, no meu comportar, no meu falar. Porque você saiu de casa, já vai começar. Você abriu o portão, vai ter um... Eu não sei se aqui tem ou na sua casa, mas eu saio de casa, já tem um sentado aqui. Sempre tem um senhorzinho, não sei lá na sua rua tem, sempre tem um senhorzinho que fica sentado. Ou uma senhorinha. Você saiu o portão para fora e já está lá esperando você. Não tem jeito, nem como... Aí lá vem a pergunta. Aí você tem que estar pronto para responder. Se não for com discernimento, você vai errar na hora de responder. Então, vamos agora. Todavia, precisamos ter em nós... Eu li isso daqui. Todavia, precisamos ter em mente que nós servimos ao verdadeiro Deus. Já li. Então, vamos para 2.3. A promessa da redenção. Ainda no Gênesis, Deus revela a promessa de que um descendente da mulher, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, vencendo o poder do pecado, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo número 15. A maior prova de que Deus tinha tudo sob controle é que a Bíblia nos ensina que Cristo é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. A promessa do Gênesis aponta para a cruz, onde Cristo triunfou sobre o inimigo. 3,15 já abriu. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira profecia messiânica. Coloca agora Apocalipse capítulo número 13, versículo número 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Louvado seja Jesus. Agora coloca Colossenses capítulo número 2, versículo número 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aquele texto é tão maravilhoso que quando Jesus Cristo está lá naquele momento, né, sendo vendido por Judas, sendo levado ali ao Sinédrio, sendo levado ali ao Pretório Romano, sendo levado ali, sendo castigado, sendo humilhado, e aquele alvoroço, e Pilatos, né, condenando, e ele na via dolorosa e carregando aquela cruz. Ele já tinha sido morto desde a fundação do mundo. É para que nós possamos entender que nada foge das mãos de Deus. O controle sempre esteve, está e estará em suas grandes e poderosas mãos. Sempre. Então nós precisamos também saber que se esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que eu e você servimos, nós vamos temer o quê? Não precisa ter medo. Foi a pregação que eu acredito com as 3 pregações anteriores que o pastor Fernando subiu aqui na tribuna e falou. Não precisa temer. O nosso Senhor Deus é maravilhoso. Por que é maravilhoso, irmã? Ele já nos deu honra e privilégio, irmão Joaquim, de ser chamados filhos de Deus. Começamos por aqui.
Nós também temos o privilégio de ter as divisas, mais importante do que divisas de general do exército, que são as divisas de servo do Senhor na terra. Nós temos a companhia do nosso Senhor Jesus Cristo 24 horas por dia. Nós temos dentro de nós, irmão Luciano, o Espírito Santo de Deus, que é Deus. Aleluia. Partindo desse pressuposto, o que vai nos amedrontar aqui na terra, irmão Luciano? Sendo que além disso tudo que eu disse, ele cura. Aleluia. Ele faz milagres. Ele faz prodígios, faz maravilhas, restaura, levanta o caído, salva, liberta. Aleluia. É para sair saltitando de alegria. Imagina só um estádio de futebol cheio de crente pensando desse jeito. Que o Senhor possa acender em nós essa chama, na sua igreja, por completo. Porque se todos nós, irmãos Luciano, tivermos esse entendimento, ninguém pode nos parar. Porque na maioria das vezes o que faz o que nos para é o medo. E logo se eu não tenho medo, eu não posso parar. Seguindo, todos nós precisamos desta salvação, em razão das consequências brutais do pecado. Eu quero passar agora para o tópico 2.4, já está finalizando, esses estudos eles estão bem curtos, que diz a necessidade da salvação. Sem salvação, todos nós estamos condenados à separação eterna de Deus. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por esta razão, sabendo dos efeitos do pecado na vida do homem, Deus se encarrega de traçar um plano perfeito para salvar toda a humanidade. A salvação é a resposta de Deus para restaurar aquilo que foi perdido, a relação entre o homem e o Criador. Conclusão. O pecado entrou no mundo através da desobediência, mas Deus, em sua graça, imediatamente prometeu salvação. A promessa de Gênesis 3,15 mostra que desde o início Deus planejou redimir a humanidade por meio de Jesus. Como, porém, nós podemos obter essa salvação em Cristo? Olha só, é interessante, e eu vou só reforçar uma coisa, que nesse texto de Gênesis 3,15 é onde há essa separação do homem com Deus através do pecado de Adão e Eva, o pecado entra no mundo. Então, logo ali, eu já preguei sobre isso, eu só vou reforçar, eu preguei sobre isso uma vez, mas tem muito tempo, que foi uma busca incansável de fazer essa aproximação novamente. Desde de Adão, que entrou o pecado no mundo, a humanidade buscou incansável novamente esse acesso no jardim. Porque Deus, depois que Adão e Eva cometem aquela falha, eles são lançados para fora do jardim, vocês lembram? Então, é uma busca incansável, irmão Lelian, de um homem tentando voltar de novo para o jardim, voltar para aquela comunhão com Deus, né? Aquela aproximação, né? Aquela intimidade com Deus. E o homem, depois de buscar isso várias vezes, não consegue, ele só consegue quando Jesus Cristo é feito homem. E lá em Lucas capítulo de número 4,
é aonde ele faz ali, de uma forma extraordinária. Deixa eu ler o versículo, deixa eu ver o versículo aqui, aliás, para a gente ler. De uma forma extraordinária, Lucas 4, Jesus Cristo toma uma decisão que foi a decisão que nos fez, olha aqui, ó, capítulo de número 4, versículo de número 6. Coloca o número 5. Porque você lembra da proposta que a serpente fez para Eva lá no jardim? Vocês lembram? E aí, a proposta, eles caíram na proposta, aceitaram a proposta da serpente e depois de aceitar a proposta, veio o pecado. E o pecado entrou no mundo através de ter aceitado aquela proposta. Você acredita que Satanás fez a mesma proposta para Jesus Cristo? E ali foi decisivo, porque a resposta de Jesus Cristo foi decisiva, porque ele queria fazer a mesma coisa que fez no jardim, fazer com Jesus. Mas Jesus Cristo já estava com a resposta na ponta da língua. Versículo número 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder. Nós estamos no versículo 6, né? Todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Versículo número 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Ó a resposta do mestre. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois desta resposta de Jesus foi decisiva. O diabo deixa Jesus por um tempo e Jesus vai em direção ao Calvário, aonde nos compraria com sangue para Deus. É por isso que eu e você hoje estamos aqui, porque Jesus Cristo não aceitou a proposta da serpente e foi até o Calvário fazer aquilo que ele veio fazer, nos comprar para Deus. Então se alegre nesta noite, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos salvou de todo pecado. Fique tranquilo, isso é assunto para a continuação da nossa lição sobre salvação. Mas desde já deixo uma dica para você. Tudo começa com reconhecer o nosso estado de pecado e a necessidade de um Salvador. Que o Senhor, nosso Deus, continue nos ajudando e que você possa ter guardado essas instruções de hoje. Não esqueça, cuidado, nós falamos sobre salvação. Só Jesus salva. Mas também nós falamos sobre o pecado. Cuidado com o pecado, porque ele nos separa de Jesus. Quero externar uma coisa que sempre digo: toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, porque só Jesus é merecedor de honras, de glórias e de louvores. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.